Olá, Berianos! Neste vídeo, eu terei o imenso prazer de responder a essa pergunta intrigante: quem criou Deus? Esta pergunta pode ter respostas de difícil compreensão. Eu já ouvi dizer que algumas pessoas ficaram loucas de tanto pensar nisso, outros ficam empacados diante dessa pergunta, e ainda outros se tornam ateus por não compreenderem tamanha grandeza e acharem realístico. Se nos perguntarmos quem criou Deus, teremos um outro ser mais poderoso que Deus que o criou. Logo, Deus não é mais o Todo-Poderoso, e esse ser passa a ser o Todo-Poderoso. Mas quem criou esse outro ser todo-poderoso que criou Deus? Se continuarmos tentando buscar respostas com esse raciocínio, é bem possível que ficaremos infinitamente neste conceito, de que um outro ser maior criou o outro. E nunca chegaremos a uma resposta satisfatória de quem deu origem a tudo. Até porque estaremos respondendo às perguntas erradas com este raciocínio. Quando falamos de algo infinito, no caso Deus, devemos entender pelo menos três coisas. Número 1. O infinito não tem origem. Então nós temos a ideia de que tudo tem origem ou um princípio. Logo buscamos a origem de quem criou tal coisa. Mas quando estamos falando de Deus, alguém infinito, não se tem origem, porque não se pode medir o infinito. Leamos em nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então nesse texto, as palavras Alfa e Ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. Assim, Deus se autodeclara o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas nós falamos que Deus não tem origem. Então como é possível ele ser o princípio e o fim? Na verdade, é muito simples. Ser é diferente de ter. Deus é o princípio e não tem um princípio. Também ser o fim não significa ter um fim. Nesse texto, ele está querendo dizer que tudo começa nele e acaba nele, pois ele sempre existiu e sempre existirá. Número 2. Não se pode compreender, mas se pode aceitar. Nossa mente não consegue compreender a ideia de que algo não teve origem. Afinal, esse é um dos argumentos usados para provar a existência de Deus. Não existe efeito sem causa. Porém, esse argumento só funciona quando estamos falando de todas as criações, pois todas têm origem, mas Deus não tem origem. Mas, por assim dizer, é a própria causa de todas as coisas. Então, embora não possamos compreender satisfatoriamente, podemos perfeitamente aceitar essa ideia, já que nós existimos e estamos aqui. Leamos em Salmo, capítulo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes, ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então esse texto nos ensina que de eternidade a eternidade Deus já existia. Então vamos pensar um pouco. Quanto tempo dura uma eternidade? A palavra hebraica olam é traduzida como eternidade. Pode significar para sempre, para todos os tempos, futuro indefinido ou sem fim. Então, ou seja, mesmo que a eternidade acabe e venha outra, Deus vai continuar existindo de eternidade a eternidade, porque Ele é eterno, é infinito, não tem começo nem fim. Então, embora Ele possa ser o princípio e fim de todas as coisas, Ele não tem um princípio nem um fim. Número 3. Deus não se criou sozinho, ele já existia. Então não é correto dizer que Deus se criou sozinho. Ele simplesmente existia por si mesmo. Porque se ele se criou sozinho, ele precisaria ter mais poder do que ele mesmo, o que não faz sentido. Mesmo que pudéssemos caminhar para o passado e para o futuro para descobrir o passado, o futuro de Deus, ficaríamos caminhando infinitamente, pois Deus é infinito. Ele sempre existiu. Por isso não tem como dizer que ele se criou. Nós lemos em Abacuque capítulo 1, versículo 12. Por acaso tu não existe desde a eternidade, ó Jeová? Ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Então esse texto nos ensina que Deus existe desde a eternidade. Nós sabemos que a eternidade não tem princípio nem fim. Então se Deus existe desde a própria eternidade, então ele sempre existiu e nunca foi criado. A Bíblia descreve também como o antigo de dias. Nós lemos isso em Daniel capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando até que foram colocados tronos, e o antigo de dia se sentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos eram como a lã pura.
Então Deus, nesse texto, é chamado de Antigo de Dias, como uma referência ao seu passado eterno e infindável, antes de existir tudo. A roupa branca representa sua pureza e os cabelos brancos representam sua sabedoria. Sim, Daniel descreve Deus como o verdadeiro Deus majestoso. O livro de Jó também relata que nunca saberemos a idade de Deus, pois foge da nossa compreensão. Nós lemos isso em Jó capítulo 36, versículo 26, que diz: A grandeza de Deus está além da nossa compreensão. O número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Então, se não podemos saber a idade de Deus por ele ser infinito, podemos presumir que ele sempre existiu e nunca foi criado. Bom, para tentar deixar um pouco mais claro o que eu expliquei aqui, eu vou rodar um vídeo que explica as origens de Deus. Possivelmente vai ficar mais claro. Quem criou Deus? Senhor, quem lhe criou? De repente uma voz suave e mansa baixou sobre ele, dizendo: A mim ninguém criou. Se alguém tivesse me criado, este alguém seria maior do que eu. E eu deixei escrito aos profetas do passado que não há um outro Deus além de mim. Se alguém tivesse me criado, eu não seria pai, eu seria filho. E eu deixei escrito que eu sou o pai de todas as coisas. Se alguém tivesse me criado, eu não seria um Deus, pois um Deus não se cria. Um Deus vive-se de eternidade a eternidade. E ele é o Criador. Mas Senhor, então o Senhor veio de algum lugar. De que lugar o Senhor veio? Eu não vim, eu já estava. Todos os lugares é que veio de mim. Senhor, então o Senhor surgiu de nada? Isso mesmo, o Senhor surgiu de nada? Não, o nada é nada, não existe, e eu existo e posso fazer do nada qualquer coisa. Do nada eu fiz todas as coisas que agora existem, inclusive você. Mas Senhor, todos têm um princípio, um começo, uma data de nascimento. Eu vejo que você está querendo descobrir as minhas origens. Pois bem, vem comigo. Deus então pegou aquele homem, arrebatou ele em espírito e levou ele no reino celestial, diante de um caminho brilhante, um caminho de luz, e disse para ele: Eu sou um Deus eterno, e este caminho que você vê é o caminho da eternidade. Já que você quer descobrir as minhas origens, eu vou lhe dar a oportunidade de caminhar no caminho da eternidade. Se você caminhar para frente, você pode descobrir o meu futuro. Mas se você caminhar para trás, você tem a oportunidade de descobrir o meu passado. Fique à vontade. Caminhe para frente no caminho da eternidade e descubra o meu futuro. Caminhe para trás e descubra o meu passado. O homem então ficou pensando se iria para frente para descobrir o futuro de Deus, ou se caminhava para trás para descobrir o passado de Deus, as origens de Deus. E antes que ele desse o primeiro passo no caminho, Deus pegou ele, tirou ele de volta e fez uma pergunta: O que você descobriu? Descobriu o meu passado? Descobriu o meu futuro? O que você descobriu? Senhor, eu não cheguei a dar o primeiro passo no caminho, Senhor, e o Senhor já me tirou do caminho. Eu nem sequer dei o primeiro passo, Senhor, e o Senhor me tirou do caminho. É que se eu deixo você dar o primeiro passo, você nunca mais iria parar de caminhar, porque eternidade não tem fim e eternidade não tem começo. Se você caminha para frente, você nunca iria descobrir o meu futuro, e se caminha para trás, nunca iria descobrir o meu passado. Você iria passar a eternidade caminhando e nunca iria descobrir nada, porque eu sou um Deus eterno. Senhor, quer dizer que o Senhor não tem princípios? Nunca houve um começo para ti? Olha, ainda que eu leve novamente você ao caminho da eternidade e você passe a correr na velocidade do teu pensamento, você vai correr eternamente e nunca vai chegar ao começo. Ainda que eu te dê asas de serafins e você passe a voar, você voaria eternamente e nunca descobriria nada. E ainda que eu mesmo, junto contigo, passássemos a voar juntos no caminho da eternidade, nós dois juntos voaríamos eternamente e você nunca iria descobrir nada. Porque eternidade não tem começo e também não tem fim. Senhor, quer dizer então que o Senhor não tem origem? Eu não tenho origens. Eu sou a origem de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Eu sou o Criador de tudo, mas para mim não há origem, não há começo, não há uma data de nascimento. Eu nunca nasci, sempre vivi e sempre viverei. Eu sempre fui, eu sou e sempre serei. Porém, para todas as coisas que você vê, houve uma criação, houve uma origem. Antes de tudo, nada existia, pois tudo o que existe um dia foi criado. E tudo o que foi criado um dia nunca existiu. Pois tudo o que existe, houve um começo, houve um princípio, teve uma origem, para tudo teve uma data de nascimento. Um dia, antes de toda a criação, antes de tudo aquilo que foi criado, nada havia, nada existia, só existia eu e mais nada, o nada e eu.
Bom, então este foi o vídeo, espero ter ajudado você a fortalecer a sua fé no Criador e entender um pouco mais sobre quem Ele é. Gostou? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, e se não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os vídeos, curta nossa página no Facebook, você está convidado a participar com seus comentários, as quais eu responderei assim que possível. As referências estarão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.